Bom dia, Bruno. Muito obrigado mais uma vez por teres aceito o nosso convite de vir aqui falar um bocadinho sobre o que é o teu trabalho e o que é o próprio Centro de Alto Rendimento do Jamor. Antes, para começar e para que as pessoas possam perceber quem é o Bruno, de onde vem o Bruno e o que faz o Bruno no Centro de Alto Rendimento do Jamor. Bom dia. Quem é o Bruno? É um nutricionista, digamos assim, que sempre, desde que começou a trabalhar, aliás, antes de começar a trabalhar, estagiei em nutrição desportiva e já no Centro de Alto Rendimento e continuei lá a trabalhar desde então. Já são 15 anos, não é? Já faz 15 anos agora em abril que eu trabalho no centro. Nutrição desportiva sempre foi um desejo que eu tive, mas na altura era uma área da nutrição muito pouco explorada. Ou seja, não havia muitos profissionais no país, 4 ou 5 talvez de referência, ao contrário de hoje que já existem uma nova geração bastante interessante, que se interessa, que gosta de nutrição desportiva, não só nos centros de alto rendimento, mas também nos clubes, nos ginásios, já está amplamente difundido no país. Venho dos Açores, quer dizer, nasci nos Açores, mas vim estudar para Lisboa e desde 99 que não voltei, a não ser de férias. O que é que eu posso dizer mais sobre mim? Em que se baseia um dia de trabalho teu, por exemplo? Um dia de trabalho de um nutricionista, principalmente ligado ao desporto, é sempre diferente do que se pode imaginar no dia antes, ou seja, não há 2 dias iguais. Portanto, uma pessoa cria expectativas no dia anterior, mas nunca nada é igual. A qualquer momento pode aparecer um atleta de uma modalidade qualquer à nossa porta, a pedir apoio, e o nutricionista tem que se adaptar ao que tem à sua frente, aos objetivos dessa modalidade, a esse atleta, de forma a conseguir contribuir para a performance desse atleta, para conseguir haver uma melhoria clara, seja em treino, seja em situação de competição. Portanto, normalmente um dia do nutricionista desportivo eu dividiria em duas frentes. A frente burocrática, como qualquer profissão, ou seja, passo muitas horas entre orientação de estágio, elaboração de emendas, fazer documentos, cartazes, educação alimentar, resolver problemas operacionais do serviço de alimentação, e depois tem a parte das consultas. A época ocupa a maior parte do dia, onde recebo atletas de variedíssimas modalidades, penso que entre 50 e tal, provavelmente já todas um dia lá apareceram, e depois da consulta há sempre novamente um momento de escritório onde é feito os planeamentos alimentares. Claro. Estavas aí a falar também diferencia muito dependendo de modalidade para modalidade. Imagino que obviamente as pessoas, um nutricionista que esteja num ginásio, geralmente as coisas são mais ou menos as mesmas, quer perder peso, quer ficar mais fit e tem que ter um certo padrão de alimentação. Mas aqui no desporto é muito diferente, porque tu podes ter um maratonista que tem que ter um certo tipo de injeção de alimentos e de suplementos, ingestão, desculpa, de suplementos e alimentos, e depois também podes ter um halterofilista que é uma coisa completamente diferente. E queria te perguntar aqui um bocadinho como é que, para nos poderes dar um exemplo, ou 2 exemplos de como eu dei agora, por exemplo, para as pessoas também perceberem mais especificamente de um atleta que chegue só ao pé de ti e te peça, ou seja, que tu analises o que é que ele precisa de fazer versus um atleta de outra modalidade. Cada consulta há que adaptar, digamos, o discurso e também o planeamento alimentar em função das exigências de cada modalidade. E, tal como disseste, não há 2 modalidades iguais. Exigências fisiológicas completamente distintas, com tipologias de exercício muitas vezes bastante distintas, duração de treinos, intensidades, o próprio volume semanal de treino. Uma coisa é um atleta de uma modalidade como, por exemplo, o triatlo, onde treina 6 horas ao dia, 6 dias por semana, ou seja, são 36 horas semanais de treino.
Outra coisa, por exemplo, é falar de um atleta de futebol que normalmente tem 1h30 a 2 horas diárias, 5 dias por semana de treino. Portanto, o volume também afeta muito o gasto calórico e as necessidades desse atleta em termos nutricionais. Há que adaptar em praticamente tudo, começando normalmente pela composição corporal. Ou seja, cada modalidade tem uma exigência em termos de composição corporal. Os níveis de massa gorda, o peso, massa muscular, o nível de hidratação, tudo é muito especificado de acordo com as exigências da modalidade. Um exemplo, por exemplo, da natação, onde se requer uma massa gorda um pouco acima de outras modalidades, como por exemplo o triatlo ou o atletismo, de forma que permita que o atleta tenha flutuabilidade na piscina. Ok. No caso do futebol, ou dos outros desportos coletivos, a composição corporal chega a diferir de posição para posição. Pois. Uma coisa é termos um lateral, que é um jogador que está numa posição que tem que fazer mais quilómetros em sprint, de um guarda-redes ou de um defesa central ou mesmo do meio-campista. Portanto, chega nos desportos coletivos a ser por posição e não só por desporto. E depois cada atleta traz um objetivo normalmente em mente. Objetivo muitas vezes articulado com o treinador, ou pedido pelo treinador ou preparador físico. E depois há muita sensação de que um nutricionista que trabalha num centro de rendimento não lida muito ou não lida tanto com perdas de peso, perdas de massa gorda, o que não é verdade. Não falamos a um nível de obesidade ou excesso de peso, obviamente, como num ginásio normal, digamos assim, mas aqui falamos numa otimização do nível de massa gorda ou da composição corporal de acordo com as especificidades da modalidade. Certo. Portanto, muitas vezes apenas 1 kg ou 2 de gordura poderá fazer muita diferença em termos de potência, de aceleração nos treinos desse atleta e nas competições. Portanto, acaba por ser um objetivo muito comum também no centro de rendimento a perda de massa gorda. Agora, são perdas mais diminutas, não são tão significativas quanto na população em geral. E depois também o aumento de massa muscular acaba por ser provavelmente dos objetivos também mais pretendidos. Muitas vezes, claro, precisam ter mais força, exatamente, pelas diversas modalidades. Mas aí também há distinções, por exemplo, dentro do próprio atletismo, se falarmos dos saltos e da velocidade, as exigências de massa muscular elevada são fundamentais. Agora, se falarmos do meio fundo ou do fundo, aí já temos que ter mais cuidado, um certo equilíbrio, porque o peso é fundamental para exercícios de longa duração ou de ultra longa duração. Portanto, quando falamos, por exemplo, de um peso de um maratonista, normalmente homem, falamos entre 65 e 69 kg. Se falarmos do peso de um corredor de 100 metros ou de 200 metros, aí dificilmente será inferior a 80 kg. Pois. E a diferença, acima de tudo, está no nível de massa muscular que esses dois atletas vão ter. E isso é uma ligação entre nutrição e ginásio também. Claro, temos que sempre fazer um trabalho articulado entre o treinador da própria modalidade, o preparador físico, de forma a reunir um consenso e a traçar um objetivo e um caminho para esse atleta, que todos estejamos de acordo, para o bem do atleta. No fim do dia é isso que nós trabalhamos, para o rendimento ser superior. Boa. Pois, faz todo o sentido. E eu queria-te agora também, antes de acabarmos aqui esta primeira parte, grandes diferenças entre o mundo masculino e o mundo feminino. Ou seja, claro que nós todos sabemos e conhecemos as diferenças físicas que estão aparentes também, mas queria perceber aqui, a nível nutricional, se também existem grandes diferenças ou não, por causa também dos aspectos menstruais, das mulheres, etc. Perceber aqui um bocadinho também estes aspectos. Muito bem. Diferença de género. Quando falamos em géneros, a alimentação saudável para já é transversal a todos os géneros. Agora, há especificidades do corpo masculino e do feminino que têm que ser, digamos, respeitadas. Começando, por exemplo, pelo gasto energético do atleta ou da atleta. Por norma, o sexo feminino tem menos massa magra do que o sexo masculino, independentemente da modalidade, e terá, a priori, teoricamente, um gasto inferior em cerca de 15% em termos de energia, o que normalmente vai refletir
no plano alimentar, na forma de hidratos de carbono e de gorduras. E depois, como falaste, as especificidades das questões menstruais, ou seja, uma mulher que mensalmente perde alguns nutrientes via menstruação, óbvio que tem que haver um cuidado especial no sentido de os repor, seja uma alimentação mais rica em ferro, seja, digamos, a incentivar a atleta feminina a ter uma ingestão de vitamina C diária superior, por exemplo, ao sexo masculino, de forma a que se consiga ter uma absorção mais eficaz do ferro. Portanto, e no sentido, no geral, é uma questão de macronutrientes em termos energéticos e micronutrientes, eventuais perdas extra por parte do sexo feminino. Agora, o planeamento, tirando essas especificidades, acaba por ser muito similar, ou seja, as mulheres tomam um pequeno almoço, tal como os homens atletas, antes de treino, durante de treino, depois de treino, a questão da suplementação, portanto, tudo isso acaba por ser bastante idêntico, tirando esses dois fatores. E estavas, para terminar, já que puxaste também aqui um tema, a nível da suplementação, eu, por exemplo, sou uma pessoa um bocado cética com tudo o que é os extras e a ideia do comprimido é uma coisa que a mim pessoalmente me faz um bocado de confusão, mas pronto, imagino que também haja outras pessoas mais naturalistas que querem ingerir os suplementos sempre através dos alimentos. Como é que é essa lógica? Ou seja, os suplementos estão de facto todos nos alimentos ou temos mesmo que tomar vitamina D se não tiver sol, por exemplo? A maior parte dos princípios ativos que estão nos suplementos vêm dos alimentos. Agora, são concentrados e isolados em pozinhos, em comprimidos, de forma a aumentar a concentração do princípio ativo. Dou, por exemplo, aqui um exemplo que é o da creatina, que é dos suplementos mais usados, por exemplo, quando se pretende aumentar a massa muscular. Existe nos alimentos? Existe. Acima de tudo na carne e no peixe. Primeiro, há atletas que não comem carne e peixe, tal como há pessoas da sociedade cada vez mais, não é? Com o passar do tempo, por várias razões, deixaram de o fazer. E esses, óbvio que a suplementação terá um impacto maior. Mas mesmo aquelas pessoas que todos os dias, por sistema, comem carne ou peixe, estamos a falar, a alimentação apenas fornece cerca de 1 grama de creatina. E precisamos de pelo menos de 3 ou 4 para causar um estímulo no aumento de massa muscular no corpo. Para termos 3 ou 4 gramas de creatina a comer carne, teríamos que comer quilos por dia de carne. Okay. O que nos traria um excesso de gordura. Mas isso não é um bocado descompensador com a lógica corporal? Ou é mesmo ciência pura e dura? É assim, lá está, é uma questão de equilíbrio. Para já a suplementação aparece com o âmbito de colmatar falhas na alimentação e não substituir a alimentação. E depois, na necessidade específica de alguns nutrientes em doses maiores, em alguns casos faz sentido fazer essa suplementação. Agora, admito que assusta ainda muita gente, porque normalmente há duas visões dos suplementos. Ou gosto de tudo natural, não gosto de suplementos, ou ao contrário, que é quase pessoas que substituem a alimentação por comprimidos e pozinhos. Eu acho que nenhuma das visões é saudável, há que haver aqui um equilíbrio. Os suplementos é um mercado que não tem uma entidade forte por trás a regulá-lo. Por exemplo, os medicamentos geram mais confiança às pessoas, porque têm uma entidade forte, que é o Infarmed, a controlar e fiscalizar a sua qualidade, só são vendidos em certos sítios, mediante uma prescrição dos médicos, neste caso. Enquanto os suplementos, ali à loja está... qualquer ginásio, qualquer loja, os supermercados, hoje em dia estão altamente difundidos, e depois, como não há uma garantia em termos de instituição de qualidade por trás, parte muito da ética das marcas e das boas práticas de fabrico. Normalmente há sempre marcas distintas, com transparência ou não, e como o alto rendimento precisa de suplementos isentos de doping, normalmente o conselho é recorrer àquelas marcas mais transparentes, que inspiram mais confiança, que apresentam certificados laboratoriais antidoping, para que os atletas possam fazê-lo seguramente. Agora, suplementação, número 1, não é obrigado, nem todos os atletas a têm que fazer.
mediante algumas circunstâncias, alguns objetivos e também com base na alimentação que o atleta já faz. Uma vez estive, por exemplo, com um atleta que era alérgico a todas as frutas. Ou seja, qualquer que fosse a fruta ou sumo de fruta que ingerisse, ficava com sintomas bastante graves até. E aí, óbvio que tivemos que recorrer à suplementação. Claro. A questão da proteína, que também é altamente falada, também é dos suplementos mais usados em Portugal, normalmente para fomentar o aumento de massa muscular, a seguir aos treinos. Agora, estou consciente que muitas pessoas não atletas fazem suplementos quando não há razão para e em doses que nada justificam. Portanto, eu gosto daquele ir ao nutricionista perguntar quais é que são e que marca ter. A pessoa deve se informar, ou seja, com o nutricionista ou mesmo com treinadores ou com o seu médico. Deverá haver uma razão por trás, deverá haver um processo de tomada de decisão que tenha alguma lógica científica. E hoje em dia, felizmente, a maior parte dos suplementos usados no mundo esportivo, ditos como ergogénicos, ou seja, com potencial para aumentar o rendimento dos atletas, já foram bastante estudados. Ou seja, existem milhares de artigos científicos relativos a esses suplementos e, digamos, aos resultados que podem conduzir o atleta nas diferentes modalidades. E isso dá-nos alguma tranquilidade, sabemos que podem ser eficazes quando tomados em certas doses, em certos momentos do dia, conjugados com certos alimentos. Mas é uma questão que tem que ser bem analisada, bem estruturada e que não deve ser feita de ânimo leve. Portanto, o atleta deve sempre procurar informação a quem de direito, de forma a conseguir gerir a sua alimentação e suplementação em função dos seus objetivos, mas sem pôr em causa a sua saúde, como é óbvio. Claro. Se for preciso algum dos nossos visitantes mandar-te um e-mail para te perguntarem alguma coisa, estou disponível dizer para ele. Ajudar de alguma maneira. Boa, obrigado. Bruno, agora nesta segunda parte vamos puxar aqui um bocadinho mais o tema da tecnologia, porque também o nosso curso, de certa forma, está muito assente no uso da tecnologia envolto no mundo do desporto. E eu queria começar por perguntar mais diretamente, porque o GAR, o Centro de Rendimento do Jamor, utiliza o ISM Sport já há mais de 2 anos, sabendo que obviamente o primeiro ano e tal foi muito de desenvolvimento, porque o sistema estava adaptado ao futebol, teve que se adaptar ao desporto individual. Mas como é que tem sido, não só a utilização do ISM no geral, mas também queria perguntar mais também no departamento de nutrição, que tipos de sistemas se usam? Eu, quando fui falar contigo há umas semanas atrás, eu lembro também de tu mostrares outro sistema mais especificamente para nutricionistas, onde conseguem ter o detalhe todo dos alimentos e das gramas de que metes de cada alimento, para depois fazer assim o cálculo geral de quantas gramas de cada alimento está cada atleta a pôr semanalmente ou mensalmente. Queria-te perguntar um bocadinho como é que funciona o ISM, para que ajuda, o que é que vos veio trazer e como é que também a nível geral, a nível de tecnologia, como é que tecnologia usam no departamento de nutrição do Centro no CAR? Este software, o ISM, veio trazer foi uma mais-valia para o nosso progresso. Ou seja, nos dias de hoje é fundamental que os serviços, um central de rendimento não é, nesse sentido, diferente de outros serviços. Digamos, a integração de dados, o trabalho em equipa, foi muito beneficiado, ou tem sido muito beneficiado pelo ISM. O nutricionista de um central de rendimento trabalha sempre em articulação com outros profissionais de outros serviços. Ou seja, eu preciso trabalhar em conjunto com a fisioterapia, com a medicina desportiva, com os treinadores, digamos, no planeamento de treinos, de preparação física, ou até mesmo com os técnicos que fazem análise de força e de outros parâmetros. É sempre bom trabalharmos de forma articulada, e vimos de um passado onde cada serviço tinha o seu, chamemos-lhe, arquivo, não é? Um bocadinho arcaico, onde cada atleta gerava um processo em cada serviço. Ou seja, o ISM veio trazer a possibilidade de integração de um processo único do atleta no central de rendimento para todos os serviços. Ou seja, isso permite-nos cruzar informação
de vários profissionais a todo o momento, e acaba por ser uma mais-valia não só para a nossa organização, mas também para conseguirmos, com esse cruzamento de informação, traçar um rumo melhor para o atleta, conseguir ajudar melhor o atleta no futuro. Portanto, veio organizar os serviços, pô-los em interação uns com os outros, ajudar na comunicação entre serviços, que é difícil, porque um fisioterapeuta muitas vezes não tem, durante o seu dia, sequer 5 minutos de descanso, digamos assim, para conseguir... Para registrar a coisa. Exato, para sair do seu trabalho, vir a outro departamento, falar com outro profissional, falar de um caso ou de um atleta específico, e isso veio ajudar muito nesse sentido, ou seja, as pessoas estão no seu trabalho, mas estamos todos a trabalhar numa rede, estamos todos a trabalhar em conjunto para o mesmo atleta. E vais tendo acesso à informação dos outros atletas, exatamente, do atleta dos outros departamentos automaticamente sem... Exatamente, por exemplo, em concreto, imaginemos um atleta que está no nosso ginásio com um dos nossos treinadores a fazer um processo de aumento de massa muscular. Eu, através do ISM, quando ele me vem à consulta, consigo ter essa informação e já vou fazer o planeamento de acordo com essa necessidade, já sabendo os horários de treino, que também já estão... Claro, porque os horários de treino influenciam muito no que é a alimentação do Exato, e a programação da alimentação do atleta, e que suplementos vou ou não vou usar, ou por exemplo um atleta que vem de uma lesão, uma ruptura muscular, por exemplo, muito característico no futebol, onde passa uma primeira fase dessa lesão, onde tem mesmo que parar, ou seja, não pode treinar, até que a inflamação reduz um pouco, e depois, quando chegamos a uma segunda fase, onde o fisioterapeuta vai fomentar a cicatrização das fibras musculares, aí a nutrição é uma grande mais-valia, no sentido de ajudar a que esse processo seja mais célere. Um atleta que consiga fazer uma recuperação de uma lesão mais rápida é um atleta que tem, digamos, uma margem para crescer mais durante uma época desportiva, para melhorar muito o seu talento natural. Portanto, acaba por ser bastante útil nessa ótica, no sentido também de calendarização, no sentido de fazer emendas e estarem imediatamente disponíveis no quiosque, que os atletas todas podem aceder nas aplicações ou mesmo nos nossos ecrãs, podendo decidir que refeições vão querer ou não querer fazer, mediante a emenda que lá tem. Ou seja, é uma ferramenta de grande valor que nos veio trazer para o século XXI, digamos, onde cada vez mais... Antigamente ainda era tudo cada um por si, cada um no seu Excel, no seu próprio... Acredito que vocês também tenham, cada departamento, o seu... Há sistemas mais específicos para cada um, não é? Exato, cada departamento tem as suas ferramentas, sejam tecnológicas, sejam em termos de software. Por exemplo, a nutrição, usamos muito o software para a prescrição alimentar, ou seja, são softwares que nós conseguimos inserir um planeamento todo alimentar, e daí conseguimos extrair mais de 60 nutrientes. Portanto, não só os chamados macronutrientes e a energia que esse atleta está a consumir, mas também uma panóplia de vitaminas, sais minerais e antioxidantes, que de outra forma seria muito difícil de contabilizar. Claro. Portanto, é uma grande mais-valia para conseguirmos cada vez mais fazer o plano mais adequado e individualizado àquele atleta, àquela pessoa que temos à nossa frente. E o objetivo no futuro será mesmo conseguir o ISM, conseguir, neste caso, integrar mesmo estes próprios sistemas para que possa tudo ser feito no mesmo sítio. Penso que o futuro será por aí, é um desafio. É por aí. É um desafio. É um projeto que tem começado, tem crescido e acredito que agora, olhando aqui também um bocadinho mais para o futuro, e porque há pessoas mesmo aqui em Portugal que também não percebem bem o centro de alto rendimento de Chamor, o que é o centro, ou seja, existem vários centros de alto rendimento espalhados pelo país, sendo que o do Jamor provavelmente será o maior e o mais importante, também tem sido o primeiro, se não me engano. Mas também existe o Comitê Olímpico que prepara os atletas para os Jogos automaticamente. Acredito que estávamos a falar há bocadinho, que também tem nutricionista neste sentido, e o que tu me disseste há bocado é que um prepara apenas para os Jogos e o outro, o centro de alto rendimento, também muitos atletas que não são olímpicos. Mas eu queria perceber também aqui como é que é a nível de preparação, por exemplo, para os Jogos. Imaginemos um atleta, o Diogo Ribeiro para a natação, por exemplo, que seguramente
segura, não vou dizer seguramente, mas quase certeza que irá. Como é que fazem essa divisão de trabalhos? Como é que se organizam para o atleta depois não andar a receber informação de todo o lado e não ficar um bocado perdido? Assim, o centro de alto rendimento nasceu digamos, com a função de apoiar o atleta de alto rendimento, de seleção nacional ou um jovem talento. Sendo que o Comitê Olímpico também dá esse apoio, mas já atletas de um certo nível, já atletas que vão a uma competição muito específica, que são os Jogos Olímpicos. Ou seja, também há que perceber que o alto rendimento não é só os Jogos Olímpicos, ou seja, há muitas modalidades que não têm representação olímpica. E depois temos competições muito importantes, nacionais e internacionais, europeus, mundiais, ou seja, que contribuem para que, digamos, para que o atleta atinja aquele nível de ranking que o permita um dia poder ser um atleta olímpico. Portanto, ao fim e ao cabo, servimos para apoiá-los a vários níveis, seja a avaliação e controle de treino, na fisioterapia, na nutrição, em termos de treino, de preparação física. Portanto, também o COI acaba por ter algumas dessas valências, a nutrição é uma delas, mas o COI funciona muito numa lógica, numa ótica de ciclo olímpico e com atletas olímpicos ou esperanças olímpicos. Portanto, nós somos um bocadinho mais abrangentes. E duram mais tempo, ou seja, são contínuos, não é? Exato, ou seja, não trabalhamos só em função de um ciclo olímpico. O nosso trabalho no CAR Jamor nunca para. Ou seja, há sempre atletas a aparecer, há sempre jovens talentos a aparecer. Temos atletas residentes que comem lá, dormem lá, treinam lá, fazem as suas consultas lá. Portanto, temos que dar uma resposta mais permanente e eu diria mais 360 graus possível. Não é? E disponibilizam essa informação ao COI? Por exemplo, o que andam a fazer e os atletas? Com todos os organismos estatais de apoio aos atletas, há uma troca de informação. Portanto, ninguém está a trabalhar às cegas ou sozinho, ou seja, claro, existe sempre uma interação. Por exemplo, o COI tem algumas das nossas valências e os atletas recorrem lá, mas há outras que não têm e têm que recorrer a nós. Portanto, quanto mais apoio ou mais instituições houverem para apoiar os atletas, e dá também poder de escolha aos atletas. Portanto, eu acho que é sempre importante ter vários sítios onde podem ser apoiados, do que apenas ter um. Acabamos por trabalhar todos num género de uma parceria, claro, em prol sempre do atleta e do rendimento, do alto rendimento. E para terminar agora, olhando aqui aos Jogos Olímpicos de 2024, ou seja, daqui a um ano e meio, o que já está a ser feito, como é que se está quase a começar a tal preparação mais específica para os Jogos, não é? Não sei, depois, mais uma vez, depende sempre de modalidade para modalidade também, o tempo de preparação, mas como é que se processa também a nível, lá está, nutricional? Obviamente vais ter os teus objetivos e vais ter que fazer com que ele chegue lá como se diz assim, cereja no topo do bolo, está certinho. E queria perceber aqui como é que já se anda aqui a mover as instâncias, se já se sente a pressão, se as qualificações já estão também, algumas já foram até provavelmente e outras estão agora a começar este ano, fase de apuramentos. Como é que se sentem os atletas? Só para terminar assim mais uma nota de 2024 Paris. Essas grandes competições, o atleta logicamente tem que estar no seu melhor. Para estar no seu melhor, ou seja, o treino tem que ser planeado para que naquele momento ele esteja no seu expoente máximo em termos de rendimento, em termos físicos. Ou seja, o treino é todo planeado em função de momentos competitivos importantes. E a alimentação, obrigatoriamente, tem que dar resposta e ir atrás das evoluções e das mudanças que o treino vai tendo ao longo do ciclo, até o culminar do ciclo, que é a competição, os Jogos Olímpicos. Portanto, digamos, o treino vai dividindo em ciclos macro ou microciclos, onde o grau de exigência e intensidade a que se treina, o tipo do treino, vai sofrendo alterações, e também, obviamente, as necessidades nutricionais com essas diferenças de treino também vão-se alterando, não é?
e a nutrição tem que ir sempre acompanhando. Ou seja, vamos dizer que este mês o atleta está a treinar mais intensidade, vai ter que ter um aporte maior de hidratos de carbono, de forma a conseguir dar digamos, cobrir, dar resposta à exigência física que está a ser feita. Ou seja, se o volume de treino aumenta, podemos prever que os níveis de glicogênio desse atleta poderão sofrer um abalo. Ou seja, é preciso ter uma ingestão superior também de hidratos de carbono para conseguir repor as reservas, de forma que o atleta consiga treinar de forma mais intensa por um maior período de tempo. Portanto, ao fim e ao cabo, a nutrição vai atrás do desafio fisiológico. Claro. Ou seja, e o desafio fisiológico é a base onde o nutricionista desportivo vai buscar a informação que precisa para ajustar àquela pessoa, àquele indivíduo, àquele atleta, um planeamento específico e individual que dê resposta a todas as suas necessidades e o permita expressar o seu máximo potencial. Claro. Está bem, Bruno, muito obrigado mais uma vez por teres vindo aqui. Foi um prazer. Espero que tenham gostado e até à próxima sessão. Bom dia, Bruno. Bem-vindo e muito obrigado por ter vindo aqui a este curso destas. Ei, foda-se, espera aí. Isso não se pode dizer. Vocês fazem peso ou não? Boa tarde a todos. Vamos agora então entrar na sessão. Qual é que é? Sessão 6. 6, é isso. Também naquelas fica preto e branco, entendeu? Vai para os bloopers no final. Exatamente. Temos que esquecer que está ali uma câmera. Pois é isso. Posso?